Muito bem, estamos de volta com o programa Gente que Faz aqui pela sua TV Tarobá. Tudo bem com você? Que bom que você está ligadinho aí. E não se esqueça, logo mais, Fórmula 1, você tem que ficar ligado para assistir essa magnífica competição, né? Então, daqui a pouquinho você vai estar vendo os treinos e depois a Fórmula 1. Bom, eu recebo aqui agora a Karina Raquel Facundes, ela é nutricionista. E o assunto que ela vem tratar conosco é uma coisa muito interessante, porque 1/3 de todos os cânceres está relacionado ao hábito alimentar. A nutrição inadequada é classificada como a segunda causa de câncer que poderia ser prevenida. Então, atrás apenas do tabagismo, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, cerca de 1/3 de todos os cânceres humanos está relacionado ao tipo de alimentação. É mole? Então você tem que ficar ligadinho para realmente entender o que está acontecendo. Bom dia, Karina, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui. Obrigado pela primeira vez que você vem e está somando ao hall das nutricionistas do Hospital do Câncer e fazendo um grande trabalho. Fala para mim um pouquinho, nós estamos aí aproximando o final do ano e o pessoal esquece, né? E entra para alimentações complexas e bebidas e etc. Fala um pouquinho o que isso significa nesse índice que o próprio INCA diz que causa câncer. Então, como é de conhecimento geral, aí o câncer ele é uma mutação e que ele vem ganhando potencial nesses últimos tempos, principalmente pelo estilo de vida que as pessoas têm levado, né? Então, uma rotina mais corrida, as pessoas elas não têm tempo para parar, para fazer os seus próprios alimentos e elas acabam optando por formas mais práticas. Então, comprar todo aquele alimento embalado lá do mercado e a gente sabe, por exemplo, trazer uma questão agora vinculada ao câncer mesmo, que por muito tempo, por exemplo, os micro-ondas, eles foram condenados como um grande potencial cancerígeno ali, né? Verdade, verdade. Mas a gente, com toda a evolução científica, é sábido que agora não é necessariamente o micro-ondas que vem causando esse câncer, mas sim a embalagem plástica, por exemplo, que a gente coloca ali. O aquecimento que vai liberar algumas substâncias que são tóxicas para o nosso organismo. Entendi. Então quer dizer que muitos, além de estar lá o conservante, acidulante no produto, ainda a embalagem não é adequada para o micro-ondas. Exatamente. E absorve. Tá vendo que interessante? E claro, agora nas festas você procura consumir mais rápido o que está embalado, não é verdade? Exatamente. Bom, a célula cancerígena realmente ela evolui com a baixa mutação, com a alimentação. Existem perguntas que me fazem o tempo todo. É verdade que beber bebida destilada direto vai causar câncer? Então, a gente não... existe uma recomendação para álcool. A gente tem alguns embasamentos que até nos dizem que, por exemplo, uma recomendação para homens adultos que vai até 2 latas e para mulher seria a metade disso. E, claro, é um componente estranho ao nosso corpo, vai gerar uma série de alterações ali, porque o nosso corpo ele vai tentar eliminar, porque o álcool não é algo comum ao nosso organismo. E o fato de ele tentar eliminar pode estar mudando com as nossas células, enfim. E isso, a longo prazo, pode estar desenvolvendo câncer, sim. Você, como nutricionista, eu tenho observado, às vezes a gente conversa com alguns cirurgiões lá na UPCAM, a pessoa que faz a alimentação, como você diz, naquele ritmo violento e estressada, o alimento realmente pode fazer muito mais um mal do que quando você está numa boa, não é verdade? Exatamente. Até aproveitando, né, esse espaço aqui na nutrição, a gente tem o que a gente chama de personal diet. Que é um profissional que ele pode estar acompanhando até a família ou a pessoa, né, individual. Ele pode estar se deslocando com você até o supermercado, pode estar ensinando a fazer escolhas mais saudáveis ao longo do dia. O que a gente destaca bastante é a leitura dos rótulos, por exemplo. O primeiro ingrediente que está lá no rótulo é o que tem em maior quantidade nesse alimento que você está comprando. E muitas vezes a gente vai lá, pensa que está comprando algo integral, algo saudável, e aí você olha lá na lista de ingredientes e o primeiro ingrediente é açúcar, por exemplo, né? A gente acaba sendo enganado aí. Enganado. Pois é, aí que vem aquela pergunta. É verdade que o refrigerante e os sanduíches constantes são causadores de câncer?
Podem ser. Esse excesso de açúcar, ele vai levar, consequentemente, à obesidade. A obesidade, ela é caracterizada como uma inflamação, e essa inflamação, ela vai mudar com todo o que deveria acontecer de forma normal, ali no nosso organismo, e a longo prazo podem estar ocorrendo algumas alterações como o câncer. Lembrando que qualquer refrigerante, a quantia de açúcar que tem lá é violenta, né, cara? Exatamente. E daí as consequências são drásticas. Para fazer parte dessa nutricionista que acompanha na alimentação, é só no caso de paciente que está fazendo tratamento em câncer? Não, a nutrição em geral. Você pode sair da graduação, você pode fazer uma pós-graduação para ficar ainda mais específico nessa área, mas não tem nada que restringe assim de fato. Na verdade, o alimento com menos açúcar, sob a orientação de vocês, deixa a pessoa bem, porque aquela história que eu sempre digo, você quer fazer regime sozinho é um perigo, né? Porque você pode ter um suplemento aqui e outro não é verdade isso? Sim, às vezes a gente acaba enganado aí pelas redes sociais, tudo bombando, diversos blogueiros, aquelas dietas da moda, né? A gente acaba seguindo e acaba se enganando redondamente às vezes. Hoje, qual que é a maior reclamação do paciente que está fazendo o tratamento em termos de alimentação? Ele tem que fazer uma dieta para a químio, para a rádio, como é que é? Então, o que a gente aconselha os pacientes, por exemplo, a carne vermelha. A gente restringir a no máximo 2 ou 3 porções semanais. Sabe do que a carne vermelha, quando ela é submetida ao processo de cocção, então as altas temperaturas, elas acabam liberando algumas substâncias tóxicas que acabam agravando ainda mais os sintomas do câncer. Muito bem. Então, o seu conselho é para as festividades, moderação na bebida, no cigarro e na comida que for com bastante conservante. E ter um final de ano legal. É isso aí. Procurem ler mais os rótulos, busquem informações. A nutrição, ela realmente está crescendo. Temos diversos profissionais por aí, como no UPECAM. A gente está à disposição para ajudar. Beleza. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Felicidades. Voltará um outro dia para a gente conversar um pouquinho mais. Tá? Lília, é com você. Obrigada, doutora, pela participação, viu? Seja muito bem-vinda. Agora eu vou dar um recadinho super 10 da Unimed Cascavel para vocês. Cascavel traz de volta, neste ano, a mais tradicional corrida noturna da cidade. Olha só que legal. A 6ª edição está marcada para a noite de 10 de dezembro e pode ser a maior realizada até agora. As inscrições estão abertas para os percursos de 3, 6, 12 quilômetros. Acesse o site da Unimed Cascavel e confirme sua presença. Ao se inscrever, você já passa a ter direito ao kit atleta. Olha só, composto por uma camiseta, uma viseira e uma sacola Sheila. A largada será em frente à Prefeitura de Cascavel e a Unimed Cascavel estará lá com toda a estrutura de saúde e segurança para os corredores amadores e profissionais. Corrida noturna Unimed Cascavel. O que nos conecta é estar sempre em movimento. E agora, gente, eu recebo com muito carinho aqui no nosso estúdio a doutora Juliana Delbem. Ela que é dentista e vem nos falar de um assunto, gente, que acomete muitas pessoas. Quem nunca teve, né, sangramento na gengiva? Bom dia, doutora. Um prazer receber você. A gente está tão acostumado com você, todos os programas, que se um dia você for ganhar o neném e ficar fora, a gente vai sentir falta. Bom dia, Lília. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. E falar sobre o sangramento na gengiva, né? Como eu já disse, quem não teve, né? Às vezes até no ato de escovar, ou passar o fio, você sente que sangra. Isso. O que é isso? O que pode sangramento, ele pode ser frequente em algumas pessoas. E pode ser normal. Todo sangramento, Lília, ele é algum sinal de inflamação. Gente, né? entenderam? Todo sangramento, sinal de inflamação. Não é normal ter sangramento gengival. Não é normal. Em alguns períodos da vida, ele pode estar mais exagerado, em outros menos. Alterações hormonais na gestação, por exemplo, isso pode acontecer, né? Algumas mulheres podem passar por esse tipo de situação. Uma dieta que não está muito bem balanceada, períodos de estresse, onde a gente acaba diminuindo um pouco a higienização bucal.
É importante que a pessoa acenda um sinal de alerta. Está sangrando, precisa investigar por que está sangrando, porque não é normal Porque sangrar. a pessoa se preocupa, né? Aí, de repente, começou a sangrar. Meu Deus, vou perder meus dentes, né? Vou perder esse dente. Isso. Né? E às vezes o sangramento, ele não é generalizado. Ele não acontece em todos os dentes. Às vezes acontece em uma região só. Porque eu estou com um problema de daí ele inflamação escorre, daí você pensa que- localizado. Às vezes você fica preocupada pensando que é em todos os dentes. Isso. Nem sempre porque está sangrando significa que o dente está perdido. Mas né? qual que é a causa assim, mais comum de um sangramento dental? O que é importante os pacientes saberem é que sangramento é sinal de inflamação. É sinal de inflamação. Agora, o que a gente Mesmo que precisa... for uma escovação muito, assim, a pessoa escova com muita força, rigidez na escova, mesmo que seja assim, que a não ser que, inflamação. a não ser que seja um trauma, né? Bati a escova durante a escovação, pode sangrar. Mas na higienização Normalmente normal é não inflamação. Aí o pessoal às vezes fala assim, eu passo o fio dental, sangra, então não vou passar. É o contrário. É o contrário. Se eu estou passando o fio dental e está sangrando, é porque tem alguma bactéria ali que está causando inflamação. E aí que eu preciso reforçar a higienização. né? Entendi. Algumas pessoas acham que o enxaguante bucal vai resolver. Não. Não. O enxaguante ele Não é é só um anti-inflamatório. complemento. É. Né? O importante mesmo é a escovação com a escova e depois a utilização do fio dental. E verificar, né, assim, qual o motivo desse sangramento. Sim, sim. E esse sangramento, ele pode evoluir para outras doenças? Se a pessoa começa a sangrar, fica uma semana, 10 dias, 15 dias, a pessoa, é normal sangrar, eu escovei, tal. Mas ela tem que descobrir a causa. Gente, é muito importante isso. Você tem que descobrir a causa do sangramento para poder fazer o tratamento. Isso, aí nesses casos, ele é muito importante procurar um dentista, um profissional, para que ele ajude o paciente. A gente faz uma série de perguntas, né? Sim, claro. Porque o que pode ter acontecido? Aquele paciente, muitas vezes, tem uma alteração de saúde geral que ele não sabe que tem. Verdade. Um diabetes que apareceu. Diabetes, né? Verdade. Ou, de repente, ele está com alguma descompensação nutricional, alguma alteração hormonal. E muitas vezes é o cirurgião dentista que ajuda a descobrir essa alteração. Então, assim, quando E um descobre dos o sintomas sangramento... é o sangramento bucal. dos Sim. dentes. Quando a gente descobre o sangramento, precisa investigar. Muitas vezes, o dentista vai solicitar um exame complementar, por exemplo, um raio-x. Porque pode ser que naquela região de sangramento já esteja acontecendo, por exemplo, a perda do osso, que é uma progressão dessa doença, que começa bem devagar, silenciosa, e ela vai progredindo. Em alguns pacientes, por exemplo, essa alteração é genética, né? E aí a gente pergunta para o paciente, isso acontece com outras pessoas da sua família? Sim, meu pai era assim, tinha. minha mãe, meu irmão tem o mesmo problema, né? Então Vocês precisa estão vendo? investigar. Vocês estão vendo, gente, que o problema pode ser mais sério do que você pensa. Não é um simples sangramento. Tem que investigar, tem que procurar ajuda. Porque pode acontecer sangramento ao redor das... Quem tem prótese dentária, pode ocorrer implante, pode ocorrer em volta dessa prótese do implante? Pode, e aí a gente precisa ficar bem atento e procurar de imediato o profissional, porque não é comum. Né? Algumas pessoas falam assim, depois que eu coloquei a prótese, depois que eu coloquei o implante, passou a sangrar, não sangrava antes. O que a gente sabe que está acontecendo ali? Alguma infiltração. Então, está tendo algum acúmulo de bactéria, essa bactéria está se multiplicando e isso causa inflamação. E qual que é o problema disso, Lilian? Essa bactéria pode cair na circulação sanguínea, que ela está ali, ela pode se mover para outros lugares do corpo. Então, a gente já tem estudos científicos que mostram que o sangramento gengival pode estar associado a problemas cardíacos, por exemplo. Verdade. Né? Então, às vezes, a pessoa trata um problema geral, mas não tira a causa principal, que é a infecção dentária. Alguns pacientes vão parar hospitalizados, né? Porque tem uma evolução dessa inflamação. Eu lembro que o Dr. Bastos, cardiologista, ele já falou sobre esse assunto, que era problema dos dentes. Altamente ele tinha um problema relacionado. cardiológico. Verdade. Sim, sim. Então, esse sangramento ao redor de implantes, de próteses ou de dentes naturais, ele não deve ser encarado como algo que vai passar sozinho. Precisa da ajuda do profissional para descobrir a causa e eliminar a causa principal. É verdade. E como que está a clínica? Fala um pouco da clínica agora, esse assunto já
Tá gostoso, as pessoas já entenderam que se houver um tipo de sangramento, qualquer tipo de sangramento na gengiva, tem que procurar ajuda, tem que descobrir a causa. Fale um pouco da clínica. Olha, nós estamos bem felizes, né? Cascavel tem recebido a nossa filosofia de braços bem abertos. A filosofia da clínica é um atendimento humanizado e personalizado. Muitos telespectadores, quando vêm, né, aqui aos sábados, eles acabam retornando na segunda-feira, entrando em contato, porque eu acredito que as pessoas estejam compreendendo o diferencial do que a gente veio trazer para Cascavel, né? Um atendimento completo. Lá nós temos profissionais de todas as áreas, né? Na verdade, a minha especialidade é reabilitação oral, mas o paciente é tratado de forma integral. Então, tudo que ele precisar na área odontológica e até indicação de outros profissionais que se interrelacionam com odontologia, a gente consegue oferecer esse trabalho lá para os pacientes. Verdade. Então, lá é só amor, cuidado, carinho, e a pessoa não se sente assim num consultório de dentista, né? Vai lá, nossa, é um clima gostoso, uma delícia. Realmente, eu amei a primeira vez que eu fui, gostei muito. O endereço e telefone está aí na sua telinha, é só você ligar, marcar, agendar, fazer, né, um orçamento, vai lá fazer o que você precisa fazer para você evitar problemas futuros, porque dente, gente, é tudo, né? Olha, a gente tem que evitar ao máximo ter que usar uma dentadura, às vezes, ou usar, né? E se tiver, também temos soluções, né? Que são naturais. Os implantes. Que hoje a gente, na verdade, tem soluções para todos os problemas. Ele substituiu. Hoje as pessoas, ou as pessoas às vezes procuram ainda a famosa dentadura. Olha, Lília, esse olhar do profissional é bem importante porque implante não é para todo mundo. Implante não é para todo mundo, é verdade. Eu tenho vários casos, relatos de pacientes que colocaram, usavam dentadura convencional, senhoras de 70, 80 anos. Optaram pelos implantes e quiseram voltar para a modalidade convencional. Olha só. E aí o profissional tem que ter muito conhecimento, essa é a minha área de paixão, assim, né? A área da reabilitação, porque precisa ser confortável, independente da opção do paciente. O que eu sempre digo, até para os meus alunos, né, de graduação, de curso, eu falo, você tem que ter opções para o seu paciente escolher. Verdade. E independente da opção que ele escolha, você tem que oferecer o melhor. Dentro de cada opção sempre existe o melhor. Sempre né? existe. E o profissional tem que estar capacitado para isso. Então, não é que substituiu. Depende, aquilo é confortável para você? Tudo bem. Se não for, a gente faz o convencional também. Que delícia conversar com essa pessoa, né? Obrigada, doutora, pela participação. Até na próxima semana. Eu que agradeço. Um abraço a todos. E nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltamos já já com mais Gente que Faz, que você só vê aqui pela sua TV Tarobá. Não saia daí não, voltamos já já.